Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, uma noite muito especial. Terça-feira é o nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e é uma alegria estarmos juntos. Todas as terças-feiras nós trazemos o estudo do Evangelho buscando compreender a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita. Então, amigos, sejam todos muito bem-vindos, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita e também aqueles que vão nos assistir depois através dos nossos canais, do Facebook, do Instagram, do YouTube, do Telegram. Então, nesse momento, nós vamos preparando o nosso ambiente espiritualmente, mas antes queremos cumprimentar esses amigos e amigas tão especiais que compartilham conosco dessa noite de estudos. Boa noite, Liete Pietro Longo, sejam muito bem-vinda. Silvina Nunes, Sueli Reis, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, os amigos e amigas começam a chegar. Anne Eliane, boa noite, seja muito bem-vinda. E nós vamos pegar aqui o livro Fonte Viva, Emmanuel, benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. O livro Fonte Viva, nós abrimos aqui na mensagem 24, a mensagem 24 do livro Fonte Viva, pelas obras. E é uma mensagem de Paulo, é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. A primeira carta de Paulo que ele escreve à igreja de Tessalônica. Então é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. E Paulo, o apóstolo, assim escreve aos amigos da igreja: e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. O benfeitor Emmanuel, utilizando-se da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, assim se pronuncia. Esta passagem de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos exposem os modos de vir, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. Daí, procede um impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo, para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se ligue ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável encontraremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva mudez dentro em breve. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior.
Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida, dentro e fora de nós. Amigos do livro Fonte Viva, a mensagem 24, pelas obras, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Amigos, amigas, que agora se reúne conosco, vamos orar. Agradecer ao Senhor da vida a oportunidade de estarmos reunidos essa noite, buscando a compreensão da mensagem do Evangelho, o Evangelho de Deus, a boa nova, que vem através do seu Filho amado Jesus. E nós, nesta noite, ao darmos início a mais esse encontro, só podemos agradecer e pedir, Senhor, esteja sempre conosco, nos auxilie na nossa caminhada. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que bom, estamos juntos. Boa noite, Sônia Toledo. Boa noite, Rita de Cássia, Soares Machado. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. E lembrando que o nosso estudo do Evangelho, ele tem um propósito, além de compreendermos a mensagem de Jesus, à luz da doutrina espírita, também prepararmos espiritualmente os trabalhadores da nossa casa e também aqueles que serão assistidos na reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento e que será logo a seguir. Então vamos à nossa noite de estudos. Boa noite, Vicente Gimenez, seja bem-vindo. Boa noite, Flávia Svensson, que bom, a Flávia também aqui conosco. Então, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho, nós estamos no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. O capítulo 11, que nós já iniciamos há algumas semanas, e nós estamos agora vendo a parte que traz as instruções dos Espíritos. E hoje nós vamos ver o subtema do capítulo 11, falando sobre o egoísmo. O egoísmo. Hoje nós estamos vendo o capítulo 11, o item 11, o egoísmo. E é uma mensagem de Emmanuel. Foi dada em Paris em 1861. Emmanuel, o próprio benfeitor, orientador do nosso querido Francisco Cândido Xavier, também participa da codificação espírita, trazendo uma mensagem cujo título é O Egoísmo. Então, benfeitor amigo, ele diz, o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Emmanuel diz que enquanto houver o egoísmo entre nós, no nosso planeta, o progresso moral ele estará limitado, porque nós não temos condições de avançar, progredir moralmente, se carregamos ainda dentro de nós o egoísmo. São duas situações que não se juntam, não têm afinidades, não se afinizam. E ele prossegue. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. Vejam, queridos amigos, amigas, nós que já nos professamos espíritas, alguns simpatizantes, alguns que de repente pela primeira vez vão nos assistir, mas vejam o que o benfeitor
revela em 1861, em Paris, há mais de 150 anos atrás, o compromisso, a responsabilidade do Espiritismo, da doutrina espírita, que somos nós, porque o Espiritismo somos nós, os adeptos dessa doutrina. E ele diz que está reservado a nós a tarefa de fazer o nosso planeta evoluir, atingir as hierarquias do mundo. Mas para isso é necessário que nós trabalhemos para que o egoísmo desapareça da face do nosso orbe. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Temos que ler, eu sempre gosto de reprisar isso. O cuidado que devemos ter ao ler qualquer conteúdo, qualquer coisa que nós formos ler, nós precisamos ter muita cautela, até porque muitos de nós temos dificuldades até numa interpretação de texto. Então, ao lermos, devemos ler, reler, parar, refletir, analisar o sentido daquelas palavras, porque quando Emmanuel diz que devemos apontar as nossas armas, não vamos pensar em armas físicas, não é isso, ele fala de uma forma no sentido figurado. Devemos nos empenhar, devemos trabalhar, devemos nos dedicar, colocar as nossas forças, a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa esperança, a nossa coragem, para que possamos amenizar essa situação e dia virá que nós teremos aquela alegria de dizer: o nosso planeta já não é mais um planeta de provas e expiações, porque o egoísmo já não está mais entre nós. Mas ele diz assim: digo, coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Em geral, nós pensamos assim: eu não preciso vencer, eu já não tenho mais egoísmo, eu já sou um espírito muito evoluído, eu preciso trabalhar em benefício do planeta para que o outro deixe de ser egoísta. Mas será que é bem assim? E é o que ele nos coloca. Ele diz: é necessário dirigir as nossas forças, coragem, porque nós vamos necessitar dessa coragem para vencermos a nós próprios. Porque antes de vencermos as dificuldades, auxiliarmos, orientarmos para que o outro vença as suas dificuldades, nós precisamos vencer as nossas próprias imperfeições. Mas prossegue o benfeitor: que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências. Então vejam, ele, Emmanuel, e nós vamos trazer no momento oportuno essa trajetória desse espírito, para que a gente possa compreender um pouco mais quem é esse espírito que traz essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo parte dessa pleiade de espíritos já evoluídos para nos auxiliar. E ele nos coloca, ele que durante toda a sua trajetória como espírito em várias reencarnações, teve suas quedas, suas dificuldades, as suas limitações. Então ele está falando com experiência própria, porque nós temos possibilidade de falar de algo com propriedade, com segurança, quando nós já vivenciamos, já passamos por aquela determinada situação. É muito fácil falarmos, às vezes, de um determinado assunto que nós nunca vivenciamos e colocarmos somente o nosso ponto de vista, mas sem termos uma noção exata do que seja aquilo.
Mas quando já vivenciamos, nós sabemos. E ele, como espírito, trabalhando as suas próprias imperfeições durante várias reencarnações, ele sabe como que foi doloroso, como que foi difícil ele conseguir combater nele mesmo o egoísmo. Porque, em geral, muitos de nós ainda estamos naquela fase do egocentrismo. A criança, numa determinada fase da vida, nos seus 3 anos de idade, ela está na fase do egocentrismo e ela pensa que o mundo gira à volta dela, que todos têm que estar à disposição dela. Mas nós vamos crescendo, mas às vezes com 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos ainda estamos na fase do egocentrismo. Ainda não conseguimos superar esse momento. E queremos que tudo gire em torno de nós. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, sempre no meu próprio benefício. E não podemos julgar, nós estamos aqui no planeta Terra, salvo algum missionário que veio em missão e um espírito já evoluído, mas que se colocou à disposição de vir para ajudar, a maioria de nós, se estamos aqui, é porque ainda temos muito a caminhar. Então não vamos julgar nem o outro, nem a nós próprios. Precisamos o quê? Nos esforçarmos para combatermos as nossas imperfeições. O espírita fala muito da reforma íntima. Reformar, reconstruir, derrubar tudo e construir novamente. Intimamente, o que eu preciso mudar, o que eu preciso vencer. E quando nós percebemos que o nosso egoísmo ainda é muito exacerbado, isso não é motivo de nos punirmos. Eu sou um espírito imperfeito, eu não sirvo para nada, não. Vamos primeiro observar, percebemos que ainda deixamos o egoísmo florescer de uma forma muito acentuada, vamos trabalhando. Também não vamos vencer as nossas dificuldades. Hoje eu sou egoísta, amanhã acordei como aquela pessoa tranquila, pacificada, harmonizada, que aprendeu a dividir. É um processo, mas ele diz, é necessário que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo, a combater o egoísmo em si, combater cada um em si próprio, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, então ele compara o egoísmo a um monstro devorador que devora todas as inteligências. E ele diz que esse filho do orgulho, então o egoísmo é filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Vejam, enquanto formos egoístas e orgulhosos, o nosso planeta não vai avançar. Porque quando eu sou egoísta, penso só em mim, quando eu sou orgulhoso que acho que eu sou superior aos demais, então eu não vou ter compaixão, piedade, tolerância, fraternidade, caridade, amor, respeito, nada pelo outro. Porque, em primeiro lugar, e eu estou acima de todos. Muitos, às vezes, um egoísmo tão exacerbado, ou melhor, um orgulho tão exacerbado, que ele não admite nem a existência de Deus. Porque se Deus existe, ele estaria abaixo de Deus e ele está acima de tudo. Mas Emmanuel prossegue. Esse orgulho é a negação da caridade. E, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, o egoísmo e o orgulho é a negação da caridade. É o maior obstáculo à felicidade dos homens. Porque se eu sou egoísta e orgulhosa, eu não consigo ainda praticar
a verdadeira caridade. Porque a verdadeira caridade, ela é simples, ela é humilde, ela não é julgadora, ela percebe no outro um irmão de humanidade com as suas limitações, com as suas necessidades. Ele consegue perdoar, mas se eu sou egoísta e orgulhoso, eu ainda não consigo colocar em prática esses exercícios que são importantes. Mas Emmanuel nos diz, Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Vejam, amigos, nesse mês de dezembro, nós sempre gostamos, no mês de dezembro, de buscarmos estar mais próximos dessa essência da mensagem do Cristo. É um mês em que nós, que nos professamos cristãos, sentimos mais essa presença em nossas vidas, mesmo aqueles que não são cristãos, mas essa atmosfera, essa psicosfera que começa a envolver o planeta, mesmo que de uma forma às vezes simbólica, mas ela desperta um sentimento diferenciado. E com isso nós vamos, nesse mês de dezembro, despertando aquele desejo de ajudar. Às vezes é um mês que nós adotamos, entre aspas, uma criança para oferecermos uma roupa, uma cesta básica, para auxiliarmos na compra do material escolar, do uniforme. Então já são exercícios que nós começamos a praticar no mês de dezembro, porque é aquele mês que nós lembramos assim de uma forma mais presente a vinda de Jesus. Nós sentimos mais essa vibração nos nossos corações, essa presença desse benfeitor que, conforme Kardec pergunta aos espíritos amigos em O Livro dos Espíritos, e os benfeitores dizem que é o nosso modelo e guia. Então, Emmanuel diz que Jesus, ele nos deu o exemplo da caridade. E essa caridade ampla, geral, não é aquela caridade, como muitos pensamos, de oferecermos somente algo material. Não, algo material é muito necessário. Como podemos, às vezes, falar até do Cristo para alguém que está o dia todo sem nenhum alimento? Como podemos falar da fraternidade, do amor, da tolerância, do perdão para uma criança chorando de fome, de frio, com sede? Temos lugares no nosso planeta que até a água é difícil de ter. E às vezes a gente desperdiça tanta água, mas muitos lugares, até para se tomar um copo de água, é difícil. Então, a verdadeira caridade, ela vai muito além da caridade material. É uma caridade que nós vamos auxiliar aquele ente ali naquela dificuldade material, que é o mínimo, para que ele possa ter condições de nos ouvir para algo mais profundo, ouvir algo espiritual, uma mensagem onde ele possa parar para refletir. Mas para isso é necessário que ele tenha o mínimo de condições para que ele possa abrir a compreensão para uma mensagem de falar sobre o respeito, sobre a honestidade, sobre a tolerância, sobre a não violência, sobre respeitarmos a diferença do outro, para que a criança aprenda a não praticar o bullying. Enfim, mas é necessário, sim, fazermos a caridade material e o passo a mais, a caridade moral, a caridade espiritual. E Jesus, ele era o exemplo de caridade. Nós vemos
numa certa ocasião, quando Jesus estava falando para uma multidão imensa. E prestem atenção, Jesus, naquela época, e mesmo hoje, ainda temos países no mundo onde a mulher não é considerada. Então, o relato do evangelista conta que haviam 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então, haviam mais de 5.000 pessoas. Jesus falando para aquela multidão. E foi anoitecendo, o tempo foi passando. Naquela época não existia fast food, não existia o iFood, que a pessoa liga e pede um lanche, não existia essas lojas, essas redes que nós pedimos um suco, um sanduíche. Eles ali, no meio do nada, Jesus percebe que aquela multidão estava ficando faminta. E ele se dirige aos seus discípulos, porque logicamente que ele poderia fazer o que ele quisesse por conta própria, mas ele também, como uma forma de caridade, ele trabalhava dividindo tarefas, despertando nas pessoas responsabilidades. Então ele se dirige aos seus discípulos e falando, tem alguma coisa aí para oferecer para essas pessoas? Em outras palavras. E eles mostram, só tinha ali pouquíssimas coisas. Um peixe, um pão e tal, e aí Jesus vai e pede para trazer aqueles cestos e vai multiplicando os pães e os peixes e as pessoas ali se alimentam. E foi tanta comida, tanta, que ainda sobraram vários cestos cheios de comida depois de todos terem se fartado. E aí sim, aquele povo estava em condições de continuar ouvindo Cristo, estava em condições de retornar aos seus lares sem passar mal pelo meio do caminho com fome, desmaiando, às vezes até de fome, de inanição. Então Jesus, ele nos deu exemplo da caridade. Agora, Pôncio Pilatos nos deu o exemplo do egoísmo. Pois enquanto Jesus, diz Emmanuel, enquanto primeiro Jesus, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro, Pôncio Pilatos, lava as mãos dizendo, que me importa? E nós julgamos a atitude de Pôncio Pilatos. Pensamos, como pode esse homem ter feito isso com Cristo? Mas e nós? Será que nós fazemos diferente também? Será que fazemos diferente da atitude de Pôncio Pilatos? Quantas vezes a gente diz assim, que me importa? Isso não compete a mim. Isso compete ao outro, compete ao governo, não é obrigação minha. E nós deixamos passar, viramos o rosto de lado e seguimos em frente. Que me importa? Mas o benfeitor diz, Pôncio Pilatos animou-se a dizer aos judeus, este homem é justo, por que o quereis crucificar? Ele tinha percebido que Jesus não merecia ser punido. Ele diz, ele é justo, por que o quereis crucificar? Mas, aí tem um mas, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. Ele diz, olha, fiz a minha parte, olha, lavo minhas mãos, eu estou percebendo que ele é uma pessoa de bem, mas não vou me envolver. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Vejam que palavras fortes que o benfeitor diz. Ele diz que esse egoísmo
que invadiu os nossos corações, é como uma lepra. Lembrando que Emmanuel está falando no sentido figurado, e em 1861, hoje nós falamos a hanseníase, a palavra utilizada era lepra. Então ele diz que é como uma doença, porque a lepra ela corrói, ela destrói, a hanseníase destrói. E ele diz que esse egoísmo é como se fosse uma invasão no coração humano, que se deve atribuir a isso o fato ainda do cristianismo não ter desempenhado por completo a sua missão. A responsabilidade que todos nós possuímos, amigos. A grande responsabilidade, nós que nos professamos cristãos, nós que nos professamos espíritas cristãos, temos um compromisso diante do Cristo. E ele nos coloca, cabem-vos a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem. Então ele diz, cabe a vocês espíritas, que estão sendo esclarecidos pelos espíritos superiores. Cabem a vós o encargo, o compromisso e o dever, a obrigação. Então cabe a nós espíritas o compromisso, a obrigação, o encargo, o dever. Vejam que Emmanuel nos coloca nessa mensagem de 1861 com relação ao egoísmo. Cabe a nós espíritas o encargo, o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Emmanuel, de uma forma muito firme, diz, nós que nos professamos espíritas, temos a obrigação, o compromisso de trabalhar para extirpar, para eliminar, para retirar o egoísmo do nosso planeta. E ele encerra dizendo, expulsai da terra o egoísmo, expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, sua veste heróica, já é tempo da humanidade avançar, evoluir, para o que cumpre, que primeiramente o expelais, lance fora dos vossos corações. Então, repetindo o último parágrafo da mensagem de Emmanuel dada em Paris, em 1861, dirigida a nós espíritas e todos nós cristãos. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre, que primeiramente o expilais, lance fora dos vossos corações. Amigos, queridos amigos, faltam apenas 1 minuto para a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. Desejando a todos vocês que a doce paz de Jesus permaneça no lar, no coração de cada um, cumprimentando todos esses emissários divinos, todos os amigos e amigas queridas que aqui se encontram, lembrando quem desejar alguma orientação e caminho para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, que nós teremos o máximo de prazer em receber. Anotem aí o número do nosso WhatsApp. O DDD é o 19, DDD 19, o celular 993416316. A paz de Jesus no lar, no coração de cada um de vocês. Até domingo, 20 horas,
no nosso Evangelho no Lar. Paz a todos.